Na terceira parte desse conteúdo, vamos falar sobre como monitorar o progresso. E por que monitorar? Para saber se está dando certo. A gente só sabe se está andando no caminho certo se a gente está toda hora olhando para ele e vendo se está bem. Monitorar é uma parte muito importante porque vai conseguir mostrar para a gente quando estamos nos desviando para que a gente possa corrigir a rota o mais rápido possível. Tá? É sempre importante escolher o que eu vou olhar e o que aquilo vai me dizer se ele está bem ou não. Então, quando eu vou traçar as minhas metas, eu sempre sugiro fazer como nessa tabelinha que vocês estão vendo agora, tá? São metas semanais. Por quê? Lembra que a gente falou lá de curto, médio e longo prazo? Quando eu semana a semana eu consigo fazer uma periodização das minhas metas, eu consigo saber o que eu tenho que estar atingindo em cada momento. Assim como o seu treinador, ele faz uma periodização dos seus conteúdos físicos e técnicos durante a temporada para que você chegue nas competições preparado da forma que ele acredita que você precisa estar para atingir os seus objetivos, a gente tem que fazer isso com as nossas metas. Então não basta só eu saber quais são os tipos de treino que você vai fazer durante toda a temporada, mas eu preciso saber se esses treinos estão deixando você qualificado para fazer aquela prova que a gente planejou. Lembra que a gente programou a prova na sessão anterior desse conteúdo? A gente saiu de nadar para um zero de 100 borboleta para nadar fazendo as parciais de 25 que foram planejadas, na frequência de braçada que foi planejada, com o tipo de respiração que foi planejado, com questões de técnica e de submerso que foram planejadas, tudo foi planejado. Então, se tudo isso foi planejado como tem que acontecer, eu tenho que treinar como vai acontecer no dia, tá? Então eu sempre costumo dizer que o lance de treinar um esporte é muito parecido com tocar um instrumento, né? Só que nenhum músico, ele acredita que ele vai treinar bateria e no dia do show vai tocar guitarra, tá? Então, ele não cai nessa ilusão, só que o atleta cai nessa ilusão de que ele vai treinar de um jeito e que no dia da competição ele vai nadar de outro jeito. Isso não acontece, sabe? Ele vai nadar do jeito que ele está treinando, né? Senão ele não está esperando que aconteça algo para qual ele se preparou, ele está esperando um milagre, tá? Então, essa tabelinha, ela é um exemplo baseado naquela história do Joãozinho que a gente falou na sessão passada, de como dividir as metas semanais. Então aqui eu fui dividindo as metas. Primeiro as metas técnicas, algumas metas físicas de médio prazo, né? E sempre colocando um status dentro dessa tabelinha se eu conseguir atingir ou não atingir tudo que eu precisava, tá? Então, por exemplo, na primeira semana aqui eu coloquei que era treinar com respiração 2 por 1 em qualquer distância. Então foi nadar borboleta, respiração 2 por 1. Então bloqueia, respira, bloqueia, respira, bloqueia, respira, sempre, tá? Em qualquer distância de A2 ou em tiros de 100 metros em A3. Tá? Se ele conseguiu fazer isso, ok, atingido. É uma fase da preparação para a prova dele. Tá? Na outra semana, é o treino todo com pelo menos 4 ondulações, né? Que nem é o que eu vou pedir na prova. Lembra que a gente tinha chegado à conclusão de que ele ia fazer com 5 ondulações nas viradas. Então, eu coloquei 4 logo no começo aqui. Por quê? Porque logo no começo da temporada a gente vai aos poucos chegando no número de ondulações que ele vai precisar fazer no dia da prova. E manter o quadril alto o tempo todo, coloquei uma questão técnica. Daí eu coloquei aqui 90%, ele não atingiu tudo. É ruim não atingir tudo? Não, tá? Não é ruim não atingir tudo às vezes. O ruim é não atingir tudo o tempo todo. Se ele semana a semana continuar sempre atingindo parcialmente o conteúdo que foi programado, muito provavelmente ele vai chegar no dia da competição com uma chance muito maior de não atingir o objetivo do que de atingir o objetivo dele. É tudo uma questão de probabilidade, tá? Então nada disso é determinístico. Não é porque ele conseguiu atingir tudo que ele vai chegar lá e vai fazer. Da mesma forma, como não é porque ele não atingiu nada que ele vai chegar lá e a chance é zero de acontecer. Ela só é extremamente baixa, tá? Então, o esporte ele é muito complexo. A gente precisa controlar o máximo possível para que a gente aumente as nossas chances de sucesso. Até porque o número de quedas que um nadador tem na vida é muito baixo, né? Um nadador ele nada a prova dele aí em nível nacional, de petis a júnior, umas 100 vezes. Tá? Então isso é muito pouco, é muito pouco. São poucas oportunidades de melhora. Então, continuando na tabelinha, vocês podem ver que semana a semana eu fui dividindo, eu não vou ficar lendo aqui, né?
mas é só para vocês verem o que eu coloquei como objetivo e qual é o status desse objetivo. Vocês podem ver que ele só deu ok em uma semana. Em todas ele está meio parcial, né? Teve semana que foi 50%, pô, 50% é muito baixo, né? Se o objetivo daquela semana ele só atingiu metade, quer dizer que ele está muito mal nesses conteúdos. Isso é ruim? Sim e não. É ruim porque ele deveria estar atingindo, mas esse conteúdo que ele não está indo bem, eu vou colocar mais vezes no treino dele. É aí que eu tenho que trabalhar a melhora dele. Isso faz com que eu consiga planejar minha temporada e replanejar a minha temporada mais vezes. Quanto mais vezes eu mexo na minha temporada, eu consigo replanejar ela, mais específica ela fica, melhor ela fica. Se eu começo minha temporada com uma ideia e ciclo e faço a temporada inteira com aquela mesma ideia de preparação, não vai ser tão bom, porque eu não vou conseguir tratar das coisas que não estão dando certo. E tem muita coisa no meio do caminho que ou não dá certo, ou não foi planejada, ou simplesmente apareceu uma coisa que eu não tinha ideia de que poderia estar acontecendo. Tá? Como eu disse anteriormente, o esporte ele é muito complexo. Então precisamos estar sempre atentos a tudo para que a rota esteja sempre na direção que precisa, em direção ao grande objetivo, tá bom? Então, nessa situação de estar sempre parcialmente atingido, você acha que o Joãozinho chega na competição como? Extremamente bem preparado ou bem preparado? Né? Nesse caso aqui, ele chega bem preparado, tudo 80%, 70%, ele não está indo mal. Tá? Então, ele está conseguindo atingir grande parte dos conteúdos que eu estou cobrando dele e das metas que a gente está estabelecendo. Então, se as metas foram colocadas de forma inteligente aqui, ele está indo bem. Ele vai chegar na competição com uma chance muito maior de êxito do que de fracasso. Tá? E quando ele não consegue atingir uma boa porcentagem dos conteúdos da semana, dessas metas da semana, aí eu vou repetindo mais vezes isso para que ele consiga melhorar. Tá? É como na escola. A gente faz recuperação da matéria que vai mal. Não adianta treinar o que a gente já é bom. O que a gente já é bom, a gente faz uma manutenção disso, e o que a gente não é bom, a gente melhora. Tá? Uma outra forma de fazer um monitoramento da nossa evolução, né, se as metas elas estão sendo alcançadas, é fazendo uma progressão de resultados, como nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, tá? Esse gráfico ele é um pouco mais complicado, eu vou explicar ele de forma bem simples, tá? Basicamente, você precisa colocar todos os seus resultados dentro de um calendário para fazer uma curva de performance. Qual o tempo que você está atingindo em cada competição e se parece que essa linha está indicando para o resultado final. Tá? É uma linha de tendência. Esse seria um jeito simples de ver. Esse gráfico que eu estou mostrando ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Vocês podem ver que a gente tem uma linha azul, uma linha meio cinza e umas bolinhas laranjas. Tá? Essas bolinhas laranjas são resultados reais de um atleta que eu estava monitorando aqui, que tinha por objetivo terminar a temporada dele nadando para 50,99. Tá, ele queria qualquer 50. Então ele conseguiu nadar para 50,99 no final da temporada, conseguiu até abaixo, nadou para 50,94. Legal. Mas é uma temporada onde eu consigo mostrar o quanto é importante o monitoramento. Porque no meio do caminho, ela estava completamente desgovernada essa temporada, tá? Essa é uma temporada real de um atleta real, tá? Então ele começou a temporada, ele tinha essa faixa que ele tinha que se manter entre a linha azul e essa linha cinza, mais ou menos aqui. Então essa faixa era a linha que ele tinha que se manter. E de onde saiu essa faixa? Isso daqui é um estudo que a gente fez no monitoramento sobre o resultado dos nadadores que fizeram o último ciclo olímpico com a seleção. Tá? Então é um resultado de categoria desses atletas, o quanto eles variavam de performance durante uma temporada. E eles variavam dentro dessa faixa, tá? Então, eu sabia que o melhor tempo desse meu atleta era 52,12. Então, esse tempo tinha que ser atingido perto da quinta semana. Entre a quinta e a sexta semana, ele já tinha que estar nadando da temporada. Ele já tinha que estar nadando para o melhor da vida. Tá? Ele tinha que estar repetindo o tempo da temporada passada, que esse era um padrão que o grupo que a gente monitorou estava apresentando, que eles rapidamente já faziam o melhor tempo. Eles não iam fazer o melhor tempo na 10ª semana de treino. Eles repetiam a melhor performance ainda no treinamento de base. Isso é importante, porque sobra mais tempo da temporada para você poder ter uma melhora. Então, se você passa a temporada inteira correndo atrás de fazer o que você já fez, sobra um espaço muito pequeno da temporada para você dar passos à frente.
Tá? Então, essa é uma característica marcante dos grupos de seleção. Eles rapidamente voltam a dar os melhores tempos da temporada passada. Tá? Às vezes nem é o melhor tempo da carreira, mas o melhor tempo da temporada passada eles conseguem fazer logo nas primeiras semanas, entre a quinta e sexta semana na média. Tá? Se eu coloco nessa temporada os tempos dele e o tempo cai dentro dessa faixa, quer dizer que ele está caminhando na mesma velocidade que os atletas que foram seleção nosso. Então isso é muito bom, porque os nossos atletas de seleção, teoricamente, são nossos melhores atletas. Então, se ele consegue andar dentro dessa faixa de melhor, ele está melhorando na mesma velocidade que esses atletas melhoram. Ok, perfeito, né? Temporada boa. Caso esteja fora, ele precisa ver o que está acontecendo, né? Ou ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, ou a gente precisa redirecionar essa temporada. E foi o que aconteceu aqui. Se vocês acompanharem o gráfico, vocês vão ver que na quarta semana ele tinha que estar nadando entre 52,50 e 52,25. Só que numa competição ele foi lá e deu 52,73. Um pouquinho fora, nada preocupante, tá? Continuamos os treinos. Na semana 6, outra competição. Ele tinha que estar nadando para entre 51,7 e 51,99, tá? Ele foi lá e deu 52,18. Nada preocupante e muito próximo do melhor. Ele tinha 52,12. Então, pô, até aqui estava todo mundo feliz e satisfeito com o que estava acontecendo. Na semana 8, ele tinha que estar nadando entre 51,4 e 51,7. Ele dá 52,0. E aqui é onde começa a parte interessante da análise. Qualquer atleta estaria feliz de dar 52,0 aqui, porque é o melhor tempo da vida. Lembra que nesse caso ele tem 52,12 de recorde pessoal. Então, ele nadou para 52,0. Melhor tempo da vida, melhor tempo em comparação à temporada passada. Feliz da vida. Eu estava feliz? Não. Dentro da programação que ele tinha que fazer para chegar no 50,99, ele ainda está fora. Como vocês podem ver nesse gráfico, a bolinha da prova dele lá ainda está acima da faixa que ele tinha que estar. Então, isso para mim já acende um alerta. Só que para qualquer atleta que não estivesse fazendo esse acompanhamento, ele estaria feliz achando que está no caminho certo. Né? Vocês percebem essa sutileza? Né? É um atleta que deu o melhor tempo da vida e para o objetivo dele não está bom. Isso quer dizer que ele não vai atingir? Não, mas se nada for feito, talvez não atinja, tá? E foi aí que a gente começou a fazer as correções, tá? Semana seguinte, tinha uma tomada de tempo. Nadou para 52,49. Aí vocês podem ver que fugiu muito do gráfico, né? Fugiu muito. E isso foi importante. Essa queda ruim dele fez a gente dar uma virada na temporada do que ia ser feito no treino para que ele conseguisse voltar para o caminho certo. Então aqui foi feita uma correção, o treinador fez todo um trabalho para poder naquela semana dar uma descansada, melhorar os parâmetros de treino, fazer ele voltar a conseguir segurar as intensidades que precisava, e aí ele na semana 10 dá um tiro para 51,19. Vocês veem? Essa sequência de resultados ruins e fora da faixa que a gente esperava foram essenciais para a gente fazer uma mudança. Se eu não estou acompanhando, esse 52 ia dizer que eu estou bem, porque eu melhorei meu tempo, e eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu não ia ter mudança na temporada. Então, isso daqui é muito importante. Né? O monitoramento semana a semana dentro do que está acontecendo, dentro do resultado. Tá? Porque, se não, nesse caso aqui, não teria ocorrido mudança. E aqui na semana 10, 11, 12, eles fez consecutivamente tiros, né, para poder chegar na competição mais calibrado, e você vê que já tudo um pouco mais próximo da performance que esperava. Então o atleta chega até mais confiante. Né? Um atleta que ele sai de um tiro ruim aqui de 52,4, querendo dar um 50,99, qualquer 50, né, no objetivo dele, ele ia sair desmotivado, ele ia ter que esperar uma melhora aí de 2,5 segundos, e ele não sabe se isso vai acontecer. Isso daí provavelmente impacta até o psicológico dele. Já quando ele está nadando perto da performance que ele quer mais vezes, isso fica mais fácil. Começa a ficar mais palpável, é visível. Ele está olhando e está vendo que isso está próximo de acontecer. Então é muito mais fácil de fazer isso acontecer. Tá bom? Então essa é uma outra forma de se monitorar o resultado. Tá? Fazer um gráfico simples, não precisa nem ter esses parâmetros que a gente fez aqui
do grupo de monitoramento, é colocar os pontos num gráfico e o último ponto é o resultado que você quer atingir, bota semana a semana e vamos ver se a gente está acompanhando essa linha de tendência. Se estiver acompanhando uma linha de tendência linear mesmo, ela já tem uma boa correlação aí com o que pode estar acontecendo, tá bom? Por que é importante a gente falar sobre esse monitoramento? Porque monitorar é tomar conta, é olhar para o que está acontecendo e ver se está andando na direção que a gente quer, tá? Porque a evolução, ela não é uma conquista aleatória, ela é uma fase que ela é esperada do processo. A gente só vai evoluir, ir para frente, melhorar, se modificar quando a gente estiver se transformando, tá? E você só vai se transformar em quem você quer ser quando você deixar de ser quem você é. Isso é muito importante no processo de treinamento, porque eu só vou melhorar meus tempos quando eu mudar o que eu faço no dia a dia. Eu estou treinando muito bem. Tá, você está dando os tempos que você dava 6 meses atrás. Isso já não é treinar mais bem, né? O atleta que ele está treinando de uma maneira e nada para um zero, ele está treinando como quem faz um zero. Depois que ele faz um zero, se ele quer nadar para 58, ele vai ter que treinar melhor. Ele tem que treinar como alguém que nada para 58 para depois fazer 58. Tá? O processo é inverso. Não adianta você estar treinando melhor e não estar atingindo outras performances. Para se transformar no cara que nada para 50 de 100 livre, você tem que treinar como o cara que nada para 50 de 100 livre, mesmo você tendo 54. Tá? Então, o que vai transformar você no cara de 50 é treinar como o cara de 50. Então, não espere que o tempo aconteça para treinar melhor. É o inverso. Treine como a pessoa que você quer ser. Tá? Isso são algumas dicas de monitoramento aí que eu acho importante, né? E algumas recomendações gerais que eu vou deixar aqui para terminar esse conteúdo. Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender a gerenciar o tempo. Tá? Quando a gente fala em monitoramento, o principal é gerenciar o tempo. Todo mundo tem muito tempo. Só que a gente gasta muito tempo ou com coisas que não são diretamente ligadas às nossas metas ou coisas que não são relevantes. Tá? Não estou dizendo para parar de ter lazer, muito pelo contrário. Estou dizendo para organizar. Se você organiza o seu tempo, você consegue ter tudo um pouco mais. Você vai ter mais lazer, mais estudo, mais treino, mais tempo com a família. Tudo isso vai estar melhor se estiver melhor organizado, se não for aleatório. E para que isso? Para que a gente consiga causar um desequilíbrio intencional das nossas energias, né? O que é um desequilíbrio intencional? É o quanto eu vou colocar de energia em cada parte da minha vida para que eu possa conseguir fazer muito bem essas coisas e gerar o resultado que eu preciso, tá? O que é um desequilíbrio intencional de energia? Por exemplo, se eu estou passando um tempo de lazer com a minha família, mas estou pensando no meu trabalho, eu estou gastando energia e tempo que eu tô com a minha família, só que eu tô pensando no meu trabalho, tá? Eu tô com minha energia num lugar e o meu tempo em outro. Não, eu tenho que ter um desequilíbrio intencional. Quando eu tô trabalhando, eu tô 100% trabalhando. Quando eu tô com a minha família, eu tô 100% com a minha família. Quando eu tô estudando, eu estou 100% estudando, tá? Então, desequilibrar essa demanda de energia que eu coloco intencionalmente, ela é boa, tá? Fazer com que eu coloque energia no que eu realmente estou fazendo naquela hora. Porque senão eu estou gastando tempo naquela hora, não melhorando aquilo, não dando qualidade para aquilo, tá? É importante também ter poucos objetivos, né? Eu posso ter poucos objetivos ousados, eu não preciso ter muitos objetivos, tá? Então, poucos objetivos fica mais fácil da gente estabelecer uma outra dica que eu dou, que é uma rotina. A gente tem que sempre estar planejando a semana perfeita. Qual que é a minha rotina perfeita? O que eu vou fazer de a hora que eu acordo, café da manhã, eu vou andando, vou de transporte para o treino, vou treinar até que horas, eu vou sair, eu vou fazer uma soltura, o que eu vou fazer depois da soltura, que hora que eu vou almoçar, que hora eu vou suplementar, tudo isso tem que estar pensado. Porque depois que eu racionalizo isso, boto tudo isso no papel, monto a minha semana perfeita, imprimo, boto na parede do meu quarto, eu consigo ver o que seria fazer tudo certo dentro da minha preparação, tá? Já adianto, provavelmente essa semana nunca vai acontecer, né? Porque sempre, toda semana vai acontecer alguma coisa que vai desviar. E isso não é frustrante, isso é pra gente se manter na rota. Você sabe que desviou um pouquinho, mas sabe qual é o certo para fazer. E vai reajustando, tá? Então, isso é importante. Ter na cabeça qual é a semana perfeita, mesmo que ela seja inatingível e nunca aconteça. Mas o perfeito seria aquilo.
Eu vou tentar andar o mais próximo possível do perfeito. Porque se eu não tenho na cabeça tudo, como tem que acontecer cada coisa, tudo muito bem definido, o que vai acontecer é que na prática eu vou estar rolando a semana com a barriga e matando cada problema conforme ele me atinge. Chega um problema eu resolvo, outro eu resolvo, outro eu resolvo. Eu só vou resolvendo as coisas, eu não vou fazendo as coisas como eu gostaria, tá? Outra dica importante saiba identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso faz parte do monitoramento de resultado, tá? Se eu sei que um ponto forte da minha prova, por exemplo, é a minha frequência de braçada, consigo imprimir uma frequência muito boa para aquela prova, legal, isso é um ponto forte, eu tenho que reconhecer. Por quê? Porque eu não preciso treinar muito disso, já que é meu ponto forte. Eu vou fazer um trabalho de manutenção disso. Já se eu tenho viradas que não melhoram minha prova ou que são piores em relação aos meus adversários, eu já sei qual é o meu ponto fraco. Meu ponto fraco é o que eu tenho que dar mais atenção. O holofote está sempre no meu ponto fraco, no problema, porque aí eu consigo resolver. Se eu tiro o holofote do problema e coloco no que eu sou bom, eu não estou resolvendo, eu não estou evoluindo, eu não estou melhorando. Tá? Isso eu estou só alimentando o meu ego de que, nossa, olha como eu sou bom nisso. Né? E é ótimo ser bom nisso, parabéns. Só que você só vai atingir a perfeição, o mais próximo disso possível, olhando para o seu ponto fraco. Tá? Outra parte importante, diga não. Dizer não é uma das partes mais importantes da preparação. Tá? Por quê? Porque o dizer não a uma festa, a uma saída em dia errado, a algo que vai prejudicar seu treino, é tão importante quanto treinar bem. Tá? Todo atleta de ponta já teve alguma entrevista que falou isso, sobre como é importante aprender a dizer não. Dizer não para bebida, para as drogas, dizer não para uma festa, dizer não para algo que te desvie do seu maior objetivo. Se você tem um grande objetivo, se você tem uma lista de metas que vão te direcionar para aquele objetivo, tudo que não fizer parte daquilo e que pode prejudicar esse caminho, cara, aprende a dizer não. Tá? Então, dizer não é uma parte muito difícil, mas é importante treinar isso. Né? Se você quer estar focado, esteja sempre com os seus objetivos na sua cabeça, na sua frente. E não seja multitarefa. Vai fazer uma coisa, faça cada coisa de uma vez. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, escolha o que você vai fazer agora e faça muito bem. Depois, faça outra coisa e faça muito bem. Pequenas coisas muito bem feitas vão gerar um grande ganho no final do caminho. Tá? Não se iluda de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer várias coisas mais ou menos que não vai te dar evolução, não vai te levar para cima. Tá? E outra recomendação, você não vai conseguir fazer tudo. Né? É difícil isso, né? Mas a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente planejou. E tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema não conseguir tudo. Quanto mais perto do planejado você chegar, melhor. Mas o planejado raramente ele vai acontecer, ou quase nunca ele vai acontecer como foi planejado. Porque tem muitas coisas que a gente não consegue planejar. Muitas coisas que fogem do nosso conhecimento inicial da situação. Tá? E última recomendação para a gente terminar esse conteúdo: comemore o progresso. Todo progresso é comemorável. Toda vez que você tem uma evolução, ela deve ser comemorada. É dentro da meta ou ainda não, né? Mesmo assim, comemore. Né? Quem tem que estar preocupado com isso é toda a sua equipe multi que está por trás aí na hora de trazer você para um resultado melhor. Mas deu seu melhor da vida, mesmo que não era o que tinha que fazer, tinha que estar dando para menos na época, comemora. O que faz a gente conseguir continuar dando passos para frente é a sensação de conquista. Se o tempo todo a gente está trabalhando achando que não está conseguindo, a gente não vai ter motivação para continuar, porque vai diminuir a confiança que a gente tem na gente mesmo. Tá? Então comemore todo o progresso que você conseguir. E acho que é isso. Muito obrigado a todos, um abraço.